Retórica dos namorados. Dai-me a comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que lhes foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu. O romance Dom Casmurro ele é dividido em 148 capítulos de diversas dimensões, predominando os curtos, que é uma técnica que já foi utilizada em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ação. O enredo da obra não é dinâmico, ele predomina o elemento psicológico. A narrativa ela é digressiva, então ela é interrompida a todo tempo por fugas da linearidade, para acrescentar pensamentos ou lembranças fragmentadas do narrador. O foco narrativo. O romance ele é narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, que escreve a história de sua vida. Dessa forma, o romance ele funciona como uma pseudobiografia de um homem que já é envelhecido e parece preencher sua solidão atual com a recordação de um passado que nunca se distancia verdadeiramente porque foi marcado pelo seu sofrimento pessoal. O tempo ele é cronológico, cuja primeira referência é o ano de 1857, no momento em que José Dias sugere a Dona Glória a necessidade de apressar a ida de Bentinho para o seminário. Em 1858, Bentinho vai para o seminário e em 1865, Bentinho e Capeto se casam. Em 1872, Bentinho e Capeto se separam. Se observarmos melhor essas datas, a gente consegue perceber que entre a ida de Bentinho para o seminário e o casamento decorrem 7 anos. Entre este último e a separação, mais 7 anos. E se tomarmos conta essa suposta coincidência, podemos perceber que cada período forma um ciclo completo de ascensão, plenitude e declínio, ou morte do sentimento amoroso. O espaço. Toda a ação narrativa passa-se no Rio de Janeiro. O narrador nos faz acompanhar sua trajetória pelos bairros e ruas do Rio, desde o Engenho Novo, onde escreve sua obra, até a Rua de Matacavalos, onde passou sua infância e conheceu Capitu. É interessante lembrar que as duas casas amarram-se novamente no círculo perfeito, já que a do Engenho Novo foi construída à semelhança da Casa de Matacavalos. A tentativa do narrador de atar as duas pontas da vida parece funcionar não apenas na ligação entre o presente e o passado, mas também na própria estrutura da obra, como a gente viu no começo dessa parte. O livro meio que começa pelo final, com Dom Casmurro velho, a flor da idade, com seus 55 anos, contando como ele conseguiu esse apelido de Dom Casmurro. E ele já logo diz no livro: não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que lhes dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Bom, e se a gente for olhar em outros sentidos no dicionário, na internet, a gente vai achar que é aquele que é teimoso, obstinado, que insiste e não desiste. Triste. Aquele que está fechado em si mesmo, sabe? Que não se abre por nada. Então, gente, guarde isso daí, que isso daí vai ser muito útil. E o porquê desse apelido, não é mesmo? Enfim, Dom Casmurro estava em um trem, né? E aí um homem, assim, um conhecido de vista, chegou e sentou-se ao pé dele. E começou a puxar assunto e tudo mais, né? Sobre os ministros, sobre a lua e tudo mais. E aí perguntou se podia recitar uns versos para ele. E aí, enquanto ele recitava esses versos, por mais que não sejam tão maus, Dom Casmurro acabou pegando no sono, porque ele estava muito cansado. E aí, no outro dia, o rapaz ficou muito chateado, ficou bravo e apelidou-lhe de Dom Casmurro. Homem metido consigo, teimoso, obstinado, sabe, que fica na dele e triste, né? Então,
acabou pegando, e aí todas as pessoas falavam em bilhetes: Dom Casmurro, domingo vou jantar com você, vou para Petrópolis, Dom Casmurro, e tudo mais. Então acabaram usando Dom Casmurro como referência para tudo. No livro, ele tenta atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a sua adolescência. Ele tenta refazer a mesma casa em que ele viveu na infância, lá na rua de Mata Cavalos, e hoje ele mora em Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Então ele tenta refazer essa casa, entendeu? Ele tenta deixar tudo parecido com a sua casa da infância, a sua casa da infância e adolescência, mas só não consegue fazer com que os sentimentos sejam iguais. Tudo poderia ser idêntico, menos os sentimentos. E ele deixa bem claro isso quando ele diz: em tudo, seu rosto é igual. A fisionomia é diferente. O interno não aguenta a tinta. Bom, e aí dá início a essa história maravilhosa, essa narrativa incrível, que é em uma tarde de novembro, né? Ele lembra da adolescência dele, ele relembra de tudo isso e começa a narrar a adolescência do Bento, o Bentinho, filho único de Dona Maria da Glória. Bom, Dona Maria da Glória, né, mãe de Bentinho, ela perdeu o primeiro filho, né? Então ela fez uma promessa para Deus, ela prometeu a Deus que se ela tivesse um filho, se fosse homem, e nascesse com saúde e tudo mais, ela daria um padre a Deus. Presta bem atenção nessa promessa, ela daria um padre a Deus. E nessa mesma tarde, né, ele chega de sua vizinha Capitolina, que é vizinha de muro, bem grudadinho da casa, sua amiga, né, ela com 14 e ele com 15 já, e flagra uma conversa de sua mãe com o agregado José Dias. Bom, José Dias, ele não tinha posses, nem era da família, mas morava lá. Bom, José Dias, né, é basicamente um agregado que é muito bajulador da Dona Maria da Glória, até porque antes do pai do Bentinho morrer, né, ele era dado como médico que curou uma escrava e uma outra pessoa lá da família. E quando o pai de Bentinho ficou doente, né, e falaram: José Dias cuida do pai do Bentinho. E aí, o que acontece? Ele fala: eu não sou médico. Eu não sou médico. Eu menti pra mim poder ficar na família de vocês. E aí mesmo, né, aí todo mundo falou: tá bom, você não é médico, mas você curou aquela escrava. Aí ele falou: então, mas é porque os remédios deram certo, eu apenas segui o que estava escrito no caderno. Aí as pessoas falaram: por que o senhor não segue, então, a mesma coisa e cura o pai de Bentinho? E ele não consegue, o pai morre, e mesmo assim ele continua na família, ele é perdoado e ele continua na família. Tanto é que Dona Maria da Glória, ela chama o tio Cosme, irmão da Dona Maria da Glória, e a prima Justina, a prima de Dona Maria da Glória, para morar com ela, para não ficar sozinha com José Dias, porque naquela época não pegava muito bem, né, ela morar com alguém que não era casado, um agregado. Então, para não abandonar José Dias, ela faz isso. Então, por isso essa bajulação do José Dias para ela, entendeu? Para sua benfeitora. Então, José Dias, já acabei de explicar para vocês quem é ele. Ele estava numa conversa, né, onde Bentinho aparece, fica escondidinho ouvindo o que eles estavam falando, onde José Dias fala para ela: você põe esse menino no seminário, antes que seja tarde. E a mãe responde: por quê? Por que eu não cumpriria minha promessa? E José Dias diz: ele está de namoro com a vizinha, a senhora não vê? Sempre juntos, em segredinho. Se eles pegam de namoro, imagina se essa menina aparece grávida? Aí acabou, né?
Maria da Glória fica surpresa. Porque ela nunca imaginou isso, né? Tipo, são crianças, ele com 15 e ela com 14. Mas, ó, imagina. Se Dona Maria da Glória ficou surpresa, imagina Bentinho, atrás da porta, que nem nunca imaginou a possibilidade de gostar da Capitulina, nem imaginava e tava de namoro. Meu, ele ficou muito surpreso, ele nem sabia que namorava. Então, só naquele momento, ele percebe que tem sentimentos pela Capitu. Então, gente, pra pensar. José Dias, querendo acabar com a vida de Bentinho, né, com romance que nem sabia que existia, acabou ajudando o Bentinho a entender o que ele sentia por Capitulina. Então, nesse momento, né, uma cena assim do livro que ele corre, né, pra falar com a Capitu, né, e aí ele chega lá, ela tá fazendo uma arte no muro, uma arte rupestre, sei lá o que ela tava fazendo, e escrevendo assim: Bento, Santiago e Capitulina. E aí eles ficam se olhando, eles pegam se olhando ali, né, naquele momento, uma coisa linda, assim, e ele com medo de falar dos sentimentos dele, né, e o pai dela chega, né, e aquilo escrito no muro, e o pai dela chega, é o Pádua, o pai da Capitu. E ela na mesma hora muda de feição. E aí ela fala: Oi, papai, a gente tá brincando de jogo do sério. Olha como o Bentinho não sabe brincar. Olha, ele só mudou agora a feição dele porque o senhor chegou, que ele tem medo do senhor. Olha, ele tava rindo agora há pouco. Entenderam? Ela sabe fazer o joguinho. Ela sabe mudar a feição assim. Entenderam? Ela é muito inteligente. E nisso acontece várias coisas, várias cenas bonitas no livro e tudo mais, até que enfim chega a cena mais aclamada, a cena mais esperada pela literatura brasileira: o beijo entre Bentinho e Capitu. Bom, Bentinho chega na casa de Capitulina, né, e fala com a mãe dela e tudo mais. A mãe dela, né, adora Bentinho, adora a família de Bentinho, pelo fato de que Dona Maria da Glória ajudava bastante a família de Capitulina, principalmente numa fase muito difícil de Pádua, porque tentou cometer suicídio por causa da situação financeira e tudo mais. Dona Maria da Glória apoiou bastante a família por isso. E falou assim: sobe lá, Bentinho, ela tá lá no quarto, dá um susto nela. E sem maldade nenhuma, sabe? Porque eram apenas crianças e conviviam sempre juntos desde pequenos e tudo mais. Então, Bentinho vai até o quarto, a intimidade de Capitu, né? E ele chega lá e ela tá na frente da penteadeira. E ele diz: Posso pentear os seus cabelos? Posso fazer uma trança? E ela diz: Vamos ver. Pode. Claro, pode. Então, ele penteia os cabelos dela e tudo mais. E, tipo, nessa hora, o texto, assim, no livro, tem tantos sentimentos e tudo mais. Aquela afeição, o tocar-te, sabe? Segurar os fios grossos do cabelo de Capitu. E aí, quando ele acaba, né, de fazer a trança, e aí ele pega, faz as duas trancinhas e dá um laço. Nas duas trancinhas, ele dá um laço. E aí ela pergunta, né, se ficou bom. E aí ele fala: olha no espelho. E aí naquele momento, Capitu derriou a cabeça. Ó, frases do livro, viu? Capitu derriou a cabeça a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos para apanhá-la. O escaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas trocados, os olhos de um na linha da boca do outro. Pediu-lhe que levantasse a cabeça. Podia ficar tonta, machucar o pescoço. Cheguei-me a dizer que estava feia, mas nem esta razão a moveu. Levante, Capitu! Não quis. Não levantou a cabeça. E ficamos assim, a olhar um para o outro, até que ela broxou os lábios e eu desci os meus.
E grande foi a sensação do beijo. E, gente, meio que Machado de Assis criou o beijo Homem-Aranha. Porque, tipo, ela tá sentada e ela inclinou a cabeça pra trás e Bentinho tava atrás dela. E aí eles se beijaram. Entenderam? Então, Homem-Aranha! Enfim, continuando. Mas nós não podemos esquecer que Bentinho está prometido para o seminário. E quando sua mãe descobriu, né, sobre essa história de Bentinho com Capitu, aí que ela fala mesmo, vamos levar o Bentinho pro seminário agora, né? E aí ele fala pra Capitu que ele vai ter que ir pro seminário. Capitu fala, então conversa com José Dias, porque ele pode convencer a sua mãe, né? E, entenderam, gente? Mais uma vez, a Capitu está sendo inteligente, né? Ela tá tentando trazer José Dias pro lado dela, né? Pro lado deles, entenderam? Mas, mesmo assim, né? José Dias, né? Vai falar pra Bentinho que vai fazer, mas ele não faz coisíssima nenhuma, entendeu? Aliás, coisíssima é uma coisa que é super do José Dias. Ele amava os superlativos. Era um modo de dar feição monumental às ideias. Não as havendo, servia prolongar as frases. Só uma coisinha só que eu lembrei aqui para falar para vocês mesmo. Bom, então Bentinho foi para o seminário. E quando ele chega, conhece Escobar, que também não tem vocação nenhuma pro seminário. Basicamente, gente, é tipo assim, eles estão lá numa igreja, todo mundo lendo a Bíblia, e eles estão lendo coisas assim, fanfics, gibi, essas coisas. Então, eles viram grandes amigos, até porque eles tinham bastante coisas em comum e tudo mais. Então, Escobar, né, pergunta, por que você vai ser padre se você também não quer? E aí ele conta a história dele, né, com a Capitu e tudo mais, e a sua mãe, a promessa. E aí, né, Escobar, que é um homem super, assim, calculista também, muito inteligente, muito esperto, que, ó, sabe o que faz, né, e também muito interesseiro. E aí ele fala, sua mãe prometeu que vai dar um padre a Deus. Não que seria seu filho legítimo, seu herdeiro. E aí ele pensa nisso, né? E realmente é verdade. Aí ele chega e fala, correndo pra mãe dele, mãe, é verdade isso daí, olha esses argumentos. E a mãe dele, né, com saudade já, e também sem o pai, sem o filho em casa, morrendo de saudade do filho, aceitou a proposta, né? Ajudou também Escobar, porque ele tinha que virar padre também, né? Ajudou Escobar. E Escobar abriu lá o seu comércio e tudo mais. Conheceu a amiga de Capitu, Sancha, né? Se apaixona por Sancha. E Escobar e Sancha se casam, assim como Bentinho e Capitu se casam. Exatamente o mais esperado aconteceu. Escobar e Sancha têm uma filha e chamam Capitu e Bentinho para serem padrinhos da filha e também colocam o nome de sua filha de Capitu em homenagem a Capitulina, esposa de Bentinho. Bentinho e Capitu, eles tentam ter filhos muitas e muitas vezes. Por 1, 2, 3 anos, eles ficaram tentando, né? E nesse meio tempo, tem uma cena, assim, no livro, em que Bentinho e Capitu, eles estão, assim, em um lugar lá, observando as estrelas, e Bentinho tá conversando com Capitu e contando, assim, né, pra ela, das estrelas e tudo mais, e ela não tá prestando atenção. Ele, na visão dele, né, ela não está prestando atenção. Aí ele fala, Capitulina, você não está prestando atenção no que eu estou dizendo? Aí ela fala assim, claro que estou, amor, você não está falando sobre as estrelas? E ele fala assim, sim, qual estrela? Aí ela erra, né? E aí ele fala, você não tá prestando atenção, eu estou falando aqui há 20 minutos com você sobre um assunto sobre as estrelas e você nem está prestando atenção. Aí ela conta, então, amor, é que assim, eu chamei o Escobar lá em casa
para me ajudar, assim, a estudar uns investimentos, porque eu estou juntando um dinheirinho e ele entende dessas coisas, né? Ele é formado nisso daí. Aliás, uma coisa, assim, que é bem sutil no livro, que diz que Bentinho, ele estudou direito. Ele é um advogado. Então, aí ele chama, né? Ela chama Escobar, que entende de investimentos, né? Que não sei o quê. E aí, tudo bem. Só que Bentinho foca apenas nessa parte, né? De que ela estava juntando dinheiro para os investimentos da casa e ele ficou super feliz, assim, de saber que a mulher dele estava querendo investir nas coisas da família, né? E, tipo, ela, como uma mulher assim, pobre e tudo mais, de origem bem humilde, ela já era acostumada a juntar dinheiro. Então, era algo, uma qualidade dela, assim, né? Então, vejam bem, ela ficou sozinha com Escobar. Mas assim, não tem prova nenhuma, ela apenas falou que o Escobar foi lá para ajudar com os investimentos, ela com esse assunto, não tem absolutamente nada demais nisso. E um dia, Capitolina aparece grávida de Bentinho. E eles batizam o menino, que era um menino, com o nome de Ezequiel, em homenagem ao amigo Ezequiel Escobar. E um dia, infelizmente, Escobar vai nadar na praia de Botafogo e o mar tá de ressaca e tudo mais, puxando tudo que vê. Guarda bem essa palavra, hein? Puxando tudo que vê. E morre afogado, né? E no dia do velório, Bento percebe que foi traído. Percebe que aconteceu algo de errado ali naquela situação. Porque Capitu chorou no velório. Simples. Ela derramou lágrimas pelo amigo dele. E eram lágrimas que não pareciam de amizade, e sim de amor, de alguém que perdeu um amante. Então, volto naquilo. Os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Os olhos na qual José Dias dizia para Bentinho que era um olhar que sugava tudo, um olhar de interesse, um olhar assim de conquista, que sabia puxar tudo aquilo que via, assim como o mar de ressaca, os olhos de ressaca. Bom, então ele ficou com muita dúvida daquilo. E conforme vai crescendo Ezequiel, o filho de Capitu e Bentinho, ele vai vendo que vai ficando cada vez mais parecido com quem? Adivinha com quem? Exatamente, com Escobar. Isso é o que Bentinho diz, né? Que é exatamente idêntico com Escobar. Com o morto, no caso. Tanto é que em uma noite, quando ele vai em uma peça de teatro que estava passando Otelo, de Shakespeare, uma incrível referência que Machado de Assis faz em sua obra. E assim como em qualquer outra apresentação, as pessoas batem palma no final, né, dessa peça de teatro. E não foi diferente no Otelo, as pessoas bateram palma, mas não para a tragédia, e sim para o fim da peça. Mas Bentinho não prestou atenção nisso, e sim na tragédia, e pensou: nossa, Otelo matou Desdémona e as pessoas amaram, bateram palma, mesmo ela sendo inocente. Imagine o que as pessoas iriam fazer com Capitolina. Mas ele pensou: eu não sou assassino, eu nunca faria isso. Mas, ao contrário de mim, eu poderia me matar. Então, ele chega em casa, ele pega uma caneca, coloca café e coloca um veneno. E fica realmente pensando e cogitando a possibilidade de beber aquele líquido. Até que seu filho entra na sala, como todos os dias, pede a bênção para seu pai. E ele pensa: por quê? Por que eu deveria morrer? Eu poderia só apenas tirar a vida dessa criança. Então, ele fala: toma, meu filho, papai fez esse café para você. Aí o filhinho responde: não, papai, já tomei café. Filho: toma. Não, papai, já tomei. Toma. Não, já tomei. Toma! Não, já tomei. Papai fez pra você com tanto carinho. Tá bom, papai. Aí deu o café pro filho.
quando ele deu o café pro filho, ele começou a tremer. Sua mão trêmula e jogou a caneca. E abraçou seu filho, chorando. E o filho perguntou, por que você tá chorando, papai? Papai, papai, papai? E nisso ele pensa em sua cabeça. Eu não sou seu pai, eu não sou seu pai. E na terceira vez que ele pensa, sai em voz alta. E quando ele abre os olhos, Capitolina está em sua frente. E aí ela só diz, mais tarde nós conversamos. Ela foi pra igreja com um garoto, né? Aí, quando chegou em casa, eles brigaram bastante, bastante, até que ele manda Capitu para a Europa, com seu filho. Ele nunca mais vai vê-la. Bom, no livro, ele sempre diz, como é ele que está narrando, que ele sempre ia para a Europa, mas ele nunca ia vê-la. Nunca respondeu uma carta sequer. Ele sempre ia para a Europa, a passeio, mas nunca foi visitá-la. E então, depois de quase 12 anos, Capitolina morre, infelizmente. E só aí, Bentinho, nosso querido Bentinho, já transformado em Dom Casmurro, vai receber uma visita. Quando ele abre a porta, ele leva um susto tão grande que parece um fantasma. Mas é tão parecido com um fantasma. E adivinha quem era, gente? Sim, seu suposto filho Ezequiel. Idêntico ao Escobar adulto. Bom, já adulto, diz que queria saber do passado, conversar e tudo mais. Ficou alguns meses, sim, com Dom Casmurro e pediu dinheiro, porque ele queria fazer uma viagem para o Egito, já que ele era arqueólogo. Mas, infelizmente, o destino de Ezequiel é infeliz. Ele morre de febre de tifoide durante uma pesquisa arqueológica em Jerusalém. Quando Dom Casmurro descobre que Ezequiel morreu na viagem, ele ficou aliviado, já que não queria mais ver aquele rosto em sua frente, já que Ezequiel era a mais pura semelhança com Escobar. E o livro termina com Dom Casmurro dizendo: minha primeira amiga e meu maior amigo. Tão extremosos ambos e tão queridos também. Quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Então, a terra lhes seja leve, né? Porque eles estão mortos. E, principalmente, minha primeira amiga e o meu maior amigo, né? E principalmente por ela ser o primeiro amor e o único amor da vida dele, e ele o único e melhor amigo. Então, esse final você fica tipo, que coisa triste, velho. Quanta melancolia, quanta tristeza e amargura em um final. Vamos cortar os pulsos, entendeu? Porque é muito triste. É muito triste. E aí você... Só que aí, você se lembra. Eu tô lendo Machado de Assis. E aí sim, ele finaliza a história. Vamos à história dos subúrbios. Entenderam? No começo, ele fala: há algum tempo fiquei indeciso entre contar a história da minha vida e escrever um livro sobre os subúrbios do Rio de Janeiro. Entendem isso? Então, ele contou a história da vida dele, onde o amigo e a amada dele traem ele e... Não! Vamos à história dos subúrbios. Nossa, é incrível! E isso é tão explícito, é uma visão totalmente machadiana, uma versão cética e pessimista em relação ao amor, à amizade e à esperança. Machado olha para isso com muita dúvida e ao mesmo tempo equilibrando. Ele consegue, isso é o incrível, gente, ele consegue equilibrar com o seu humor e sua ironia. Ele consegue equilibrar, por mais que seja um romance melancólico, muito também calculista e tudo mais, ele consegue misturar todo esse amor, amizade, esperança, essa visão cética com
o humor e a ironia que ele dá para essa história. Então, a sua soldagem psicológica, né? Ele revela a psique humana. O mais incrível nessa obra não é saber, não é desvendar o mistério se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, não é saber se sua amada dos olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada, traiu ou não traiu o Bentinho, e sim o mergulho da alma. Soldar a alma humana, a psique humana, estourar nossa atitude, a metalinguagem, estudar os fatos, estudar tudo isso, a capacidade humana, entendeu? Mergulhar da alma. É muito importante também a gente notar os intertextos, né? O diálogo com os outros textos famosos que Machado faz, como Otelo, de Shakespeare, que eu falei para vocês, sobre também um suposto adultério, né? Onde Otelo mata Desdémona, né? Então, temos esse princípio lá do Renascimento, que é o imitatácio, onde você pega a obra de um mestre e teria que fazer inspirado, só que melhor e original, obviamente. Então, basicamente, até me atrevo a dizer que Machado de Assis fez melhor do que Shakespeare. Então, as frases curtas também, né? Onde Machado é o mestre das frases curtas e da objetividade, né? Então, é muito importante não focar só no adultério, mas sim na vida da sociedade elite brasileira. A crítica que Machado de Assis faz. A mulher que tem que dar herdeiros para o marido, os filhos têm que dar filhos para o marido, a bajulação, que é no caso do José Dias, a mulher não poder morar sozinha, tanto é que a mãe de Bentinho, né, tem que chamar, igual eu disse no começo, o tio Cosme e a tia Justina para morar com ela, porque naquela época não pegava bem, né, para uma mulher que é viúva, no caso, morar sozinha ou morar com alguém que não era da família naquela época, né, sem ser casada, principalmente. Então, a casa era dos 3 viúvos, né? Então, nota-se também várias cenas na qual Capitu sabe manipular bem a situação, a dissimulação, né? A psique humana, é isso que você percebe. Aliás, ela tem um olhar forte, né? Isso ele sempre deixou bem claro, mas não como José Dias disse, intimidador, um olhar de dissimulação, mas sim um olhar forte, que seduz, que conquista, como a força de uma onda em um dia de ressaca marítima. Sugando tudo para dentro, ninguém resistia. Esse livro, ele tem uma construção narrativa incrível, uma construção assim que deixa a gente sem palavras. O adultério é meio que uma desmascaração, um desmascaramento da ideia do casamento romântico, né? O casamento romântico onde se não se pode viver juntos, eles morrem, ou eles se casam, né? Tem a sacratização de uma entidade burguesa, né? O matrimônio, e vivem felizes para sempre. E o que o realismo mostra é que esse casamento baseado nessa teoria fútil, frívola, fantasiosa do romantismo não se aplica na vida pragmática do casal que tem que enfrentar os problemas da realidade. Por isso, todo casamento no realismo vira um adultério, para ser basicamente um questionamento, né? Um questionamento que o Machado e outros autores fazem de uma educação frágil, uma educação frágil romântica que tem que ser abolida, né? Porque não é a verdade que passam sobre isso, né? Do felizes para sempre. Por isso, o adultério. Mas o Machado de Assis não fez com que seja um adultério e ponto final. É a dúvida, porque quem narra é o Bento Santiago. Então você tem que ter a dúvida, você tem que ter aquela visão policial, aquela visão da psique humana para analisar tudo e ter dúvida de tudo.
Porque é exatamente isso que o Machado de Assis quer. Temos vários fatos de que Bentinho conta de que supostamente Capitolina traiu ele, né? Tem esse risco do adultério, porém também temos muitos argumentos contra ele, e o principal deles é que é ele que está contando. Ele é um homem metido consigo, um homem que é aquilo e ponto final, super, como que eu posso dizer, ciumento e também triste, entendem? Então você tem que ter a dúvida. Tanto é que meio que nesses intertextos, né, que o Machado de Assis faz com o Otelo de Shakespeare, nós temos uma pequenininha referência com o nome Bento Santiago. Bom, na peça de Otelo de Shakespeare, né, nós temos o Iago, o melhor amigo de Otelo. Iago é uma criação assim absurda, né, de demoníaca, uma criação demoníaca de Shakespeare. Assim, ele basicamente que é o capeta da literatura assim de Shakespeare. E ele, o nome, né, de Bentinho, Bento Santiago, Santinho, Bentinho, sabe, amorzinho, mas Santiago, o nome do melhor amigo de Otelo, Iago, a criação demoníaca. Então nós temos a junção de Santiago, o bem e o mal. Temos também o nome Capitu, que vem do centro do poder do Império Romano, que remete a interesse, né? Uma mulher de interesses, né? Aquelas pessoas que têm vários interesses no dinheiro e tudo mais. Mas isso é uma suposição, né? Assim como o nome Santiago. Mas temos que olhar os dois lados. Claro que nós temos que ter a dúvida da Capitu ter traído ou não ter traído Bentinho, mas temos que também ter a principal das dúvidas. Será que Bentinho traiu ou não traiu o leitor? Será que Dom Casmurro traiu o leitor? São tantas as dúvidas e é exatamente por isso que até hoje prende o leitor com essa história que guarda durante séculos esse mistério. Então, esse livro, ele é muito mais do que um adultério. É uma obra onde Machado de Assis, ele confirma o seu olhar certeiro e crítico sobre toda a sociedade brasileira. Crítica temporal, uma vez que, né, que ela ainda é válida na sociedade atual. Ele faz essa narrativa incrível com a falsidade literária, né, podemos chamar assim, a falsidade literária, os intertextos, as frases curtas, né, todas essas críticas que ele faz para a sociedade elite do Rio de Janeiro, tudo isso é incrível e principalmente a psique humana. Talvez por ser já, né, um romance psicológico, né, do gênero, né, realista psicológico, um romance impressionista, mas todas as coisas que Machado de Assis faz e principalmente a arte do mergulho, e não focar apenas na psique dos personagens, no traiu ou não traiu, mas sim no âmago da sociedade brasileira, a hipocrisia, as relações parasitárias, a elite ociosa, as ações por interesse, tudo isso, e principalmente a sua ironia, tão sagaz quanto incisiva. Isso é absurdamente incrível. Existem possibilidades infinitas e o único que saberia responder é Machado. E não sei vocês, mas eu espero nunca descobrir a verdade, porque o que traz esse gostinho, esse quero mais, né? O que traz a graça ao livro é essa eterna dúvida da dualidade humana, da índole e do caráter de Bentinho, né? Essa dúvida que temos é o que traz o livro ser importante por séculos para nossa literatura brasileira. Então, Machado de Assis, como diz Monteiro Lobato, se a literatura brasileira fosse uma vegetação,
a única árvore seria Machado de Assis. Dom Casmurro é a obra mais conhecida do escritor Machado de Assis. Ele conta a história de Bentinho e Capito, que se apaixonaram na adolescência e tem que enfrentar o obstáculo à realização de seus anseios amorosos, porque a mãe de Bentinho, Dona Glória, fez uma promessa de que seu filho seria padre. Assim, no seminário, Bentinho conhece Escobar, que se torna seu melhor amigo e encontra uma solução para o problema. O romance, ele pode ser visto de várias formas, e é interessante ver como a recepção ao livro se modificou com o passar do tempo. Por exemplo, quando ele foi lançado, ele era visto como um relato inquestionável de uma situação de adultério do ponto de vista do marido traído. Depois dos anos de 1960, quando questões relativas aos direitos da mulher assumiram importância maior em todo o mundo, surgiram interpretações que indicavam outra possibilidade. A possibilidade de que a narrativa pudesse ser a expressão de um ciúme doentio que cega o narrador e o faz conceber uma situação imaginária de traição. Grande parte da obra aparenta ser um romance romântico. Apresenta o casal apaixonado, um obstáculo a vencer e a realização amorosa simbolizada pelo casamento. No entanto, o narrador continua a história e mostra a realidade do casamento burguês, a partir da narrativa do ciumento Bentinho, em quem a leitora ou leitor devem ou não confiar. O romance é a história de um homem de posses que ama uma moça pobre e esperta e se casa com ela. Em sua velhice, ele escreve um romance de memórias para compreender melhor a sua vida. Capito, a esposa, até metade do livro, é quem dá as cartas na relação. É inteligente, tem iniciativa, procura articular maneiras de livrá-lo do seminário, entre outras coisas. Trata-se de uma menina humilde, mas avançada e independente, muito diferente da mulher vista como modelo para a sociedade patriarcal do século XIX. Nesse sentido, Capito representa no livro duas categorias sociais marginalizadas no Brasil oitocentista, os pobres e as mulheres. A personagem acabará por perturbar a família abastada, ao casar-se com um homem rico. Percebe-se, com isso, o peso do possível adultério em suas costas. Não se trata apenas de uma questão conjugal entre iguais, mas de uma condenação de classe. O marido Bentinho utiliza o arbítrio da palavra para culpar sua esposa, mas é ele quem narra os acontecimentos e, por isso, pode manipular os fatos da maneira que melhor lhe convém. Não se sabe até que ponto os fatos relatados correspondem ao que realmente ocorreu ou são uma interpretação feita pelo personagem, que, além de tudo, escreve que não tem uma boa memória. Nesse sentido, a questão central do livro não é o adultério, e sim como Machado introduz na literatura brasileira o problema das classes, e ainda, de forma inovadora, a questão da mulher. Dom Casmurro coloca no centro de sua temática a menina que não se deixa comandar e, em virtude disso, perturba a ordem vigente naquele ambiente social estreito e conservador. Quincas Borba é um romance do escritor brasileiro Machado de Assis, publicado entre 1886 e 1891 na revista Estação. A obra é composta de 201 capítulos curtos. Ela faz parte da trilogia realista do escritor, ao lado de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. A história se inicia em 1867, em Barbacena, Minas Gerais, se estendendo para o Rio de Janeiro, a partir de 1870. O desfecho dramático de Rubião é também em Barbacena, alguns anos depois. A história é narrada em terceira pessoa, a partir de um narrador onisciente, ou seja, ele sabe de todos os fatos, conhece a mente de todos os personagens e nos conta a história por um ponto de vista imparcial, sem tomar parte de nenhum dos lados mostrados. O título do livro está relacionado com o filósofo Quincas Borba, que logo no início da história falece. Com a morte dele, Pedro Rubião de Alvarenga, discípulo do filósofo e seu enfermeiro particular, é agraciado com uma grande herança. Então, agora milionário, decide se mudar para o Rio de Janeiro, num palacete no Botafogo. Antes ele vivia numa fazenda na cidade mineira de Barbacena. Além disso, Rubião foi encarregado de cuidar do canto de seu amigo, chamado Quincas Borba. Isso sendo uma exigência do filósofo para ele poder ficar com a herança. Então o falecido acreditava que se morresse sem seu animal de estimação, o nome sobreviveria através do cachorro. Por isso o cão se chamava Quincas Borba. Sendo assim, a obra narra a história de Rubião, ex-professor primário e enfermeiro, que resolve mudar sua vida provinciana passando a viver na cidade. Durante sua trajetória, ele conhece o casal palha, Cristiano e Sofia. A partir disso, ele começa a ter contato com diversas características que o levam a se tornar um professor capitalista,
Isso porque, na sua ingenuidade, que estava ligada à vida simples que levava, Rubião foi visto como uma pessoa que facilmente poderia ser ludibriada. Passando a viver com seus novos amigos, o casal Palha, ele acaba por se apaixonar por Sofia. No momento, ele revela seus sentimentos, porém é rejeitado pela personagem, que é fiel ao seu marido e suas ações. E Sofia conta a Cristiano. E esse, mesmo sabendo da paixão de seu amigo por sua mulher, ele continua a relação com Rubião, uma vez que tinha interesses maiores relacionados com sua fortuna. Rubião e Cristiano se tornam sócios de uma importadora, Palha e Cia. Com o tempo, o capitalista passa a administrar os bens e a fortuna do mineiro. A condição de vida do casal Palha melhora a olhos vistos. Cristiano rompe a sociedade com Rubião, alegando a necessidade de desligar-se da empresa a fim de capacitar-se a assumir cargos no sistema financeiro. Na verdade, já estabelecido, Cristiano só queria continuar a conduzir sozinho seus negócios. Sofia também se afasta de Rubião, recusando seus insistentes convites para passeios. Triste com a decisão de Sofia, Rubião aos poucos vai sendo acometido pela loucura. Arruinado, Rubião deixa de ser útil e é abandonado pela rota de parasitas que o cercavam. Cristiano e Sofia afastam-se cada vez mais e ele acaba sendo internado no hospício. No fim, o protagonista foge do hospício em que for internado, volta para Barbacena em companhia de seu inseparável cão. Já totalmente enlouquecido, pensa ser o imperador francês Napoleão III e morre agonizante, dizendo: "Guardem a minha coroa ao vencedor", repetindo a frase "ao vencedor as batatas", de Quincas Borba, que contava uma história em que duas tribos famintas lutam por um campo de batatas, cujos frutos só abastecem uma tribo, que precisam deles para conseguir chegar a um outro campo, onde há uma abundância de batatas. Sendo assim, a tribo mais forte fica com tudo. Sendo isso uma analogia à necessidade da guerra, onde se tivessem dividido a batata em paz, nenhuma tribo teria sobrevivido. A paz então sendo a própria destruição e a guerra a conservação. Rubião expõe-se à chuva da madrugada, o que conduz à pneumonia, que lhe é fatal. 3 dias depois, o cão também morre. Seguindo Memórias Póstumas de Brás Cubas, esse livro é considerado pela crítica moderna o segundo da trilogia realista de Machado de Assis, em que o autor esteve preocupado em utilizar para criticar os costumes e a filosofia de seu tempo, embora não subtraia resíduos românticos da trama. Quincas Borba, de fato, foca-se melhor nos temas secundários do romance anterior. Estes incluem uma paródia ao cientificismo e ao evolucionismo da época, bem como ao positivismo de Comte e à lei do mais forte, uma adaptação da seleção natural de Darwin a nível social. Quincas Borba é a concretização da tese fictícia do humanitismo, desenvolvida pelo Quincas Borba, pois a trama passa em torno das relações sociais e demonstra que os que nasceram para ser fracos, este sendo Rubião, serão sempre dominados e explorados pelos espertos, sendo o casal Palha. A falta de escrúpulos do casal Palha nada mais é que o comportamento de vários outros personagens da vida real e do próprio livro. Demonstra Cristiano como todo falso amigo é, e Sofia como as mulheres que sempre usaram as armas da sedução para seus objetivos. Além disso, a temática da traição, sempre presente nas obras do autor, é insinuada no interesse que Sofia manifesta pelos homens que a cortejavam, mesmo sendo casada. De forma geral, denuncia uma sociedade improdutiva e parasitária, dissimulada e cheia de máscaras. Explícita, o fetiche pelos bens e o jogo de aparências exerce grande influência e a demonstração do poder é até maior que o poder em si. O humanitas é o ser como é na realidade, simplesmente um aproveitador das oportunidades para sua sobrevivência. Rubião, por sua vez, é o anti-humanitas, porque nada na sua vida foi conquistado, sendo um exemplo disso a fortuna que caiu em seus braços. Sendo fraco, foi assolado, algo perfeitamente plausível. Além do mais, a loucura gradativa já havia afetado Quincas e foi a causa da morte de ambos. Ela é a confirmação do destino de quem acreditou excessivamente na aparência. É como se tudo fosse permitido em nome da substância original e a moralidade aparente escondesse a imoralidade do real motivo dessas relações. Deve-se lembrar que o cachorro é um elemento curioso na obra. Pode-se dizer que o título refere-se a ele, no mecanismo de enganar o leitor. Pode-se também ver no animal uma extensão, dentro dos próprios ditames do humanitas, do princípio do antigo dono. Tanto que algumas vezes Rubião tinha preocupações com suas ações, imaginando que o mestre havia sobrevivido na criatura. É uma observação que faz sentido, tanto no aspecto espiritualista, como na própria estrutura literária da obra, pois o cão fica com uma suposta consciência do filósofo, a incomodar Rubião. Por volta de 1881, Machado de Assis adoentou-se devido à epilepsia. Com a sua saúde abalada, também por causa dos remédios fortes que tomava, passou por um período pessimista, dando início à sua fase realista com o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, basicamente, é o romance que inaugurou o realismo no Brasil. Portanto, é esse defunto autor que narra a história e que dá à obra o seu caráter de realismo fantástico. Bom, Machado revela-se mais maduro a partir da publicação de Memórias Póstumas e marca a segunda etapa de sua produção. O escritor desenvolve uma ironia feroz, retrata um humor velado e amargo em relação àquilo que retrata. Um tanto inovador, não é mesmo? Bom, mas entretanto, Machado de Assis foi um crítico ácido da elite de seu tempo. Os traços de uma sociedade que buscava sua modernização em meio à forte permanência de resquícios coloniais estão presentes em personagens caracterizados pela ambição, desonestidade, tibieza de caráter e egoísmo, por exemplo. Meio que o Machado de Assis explora os limites da sanidade e faz críticas sociais poderosas sem perder o humor genial e uma ironia fulminante. Então, basicamente, o Machado tratava com frequência sobre a ascensão social e a manutenção das aparências sociais por meio de críticas à burguesia, dando à luz ao realismo brasileiro. As suas obras, eram recheadas de ironia, tanto é que a principal característica do narrador machadiano é a ironia, E abordavam o que o autor observava na sociedade da época, Mesmo sendo uma sociedade meio que primitiva, ele tinha esse pensamento super inovador. E é isso, Machado de Assis produziu uma obra inovadora, suas obras são inovadoras e que vem conquistando consecutivas gerações de leitores por séculos. Bom, acredito que diferente de muitas pessoas, meu primeiro contato com Machado de Assis não foi por obrigação nem por influência da escola, foi por conta própria, por interesse próprio, para minha leitura pessoal. Eu entrei aos 13 anos na sala de leitura, estava mexendo numa prateleira de livros e encontrei Machado de Assis. Falei, por que não? E aí eu resolvi tentar e depois eu descobri que caía bastante em vestibular e eu falei, nossa, tá contribuindo para minha leitura pessoal e ainda tá ajudando minha vida acadêmica. Não é uma leitura fácil, tanto é que eu parei pela metade do livro, não terminei. Estou voltando agora, graças ao seminário de português, por isso estou tendo a chance, de voltar a ler Machado de Assis e agora com gosto, entendendo melhor, tendo mais prática, mais conhecimento sobre ele, sobre as suas obras, sobre o período e tudo mais. Então isso está ajudando demais. Eu creio que as pessoas, as escolas devem influenciar os alunos a ler Machado de Assis, mas não obrigá-los e falarem, você tem que ler porque é para vestibular, e sim falar que é uma coisa que vai contribuir muito para a sua vida pessoal e sua vida acadêmica de grandes formas, Vai agregar muito na sua vida. É uma leitura, assim, muito inteligente, uma leitura muito construída, sabe? A história, o desvendar, o mistério, isso dá gosto para. Meu primeiro contato com a escrita de Machado foi com o conto A Cartomante lá em 2019. Naquela primeira vez eu tinha percebido que o vocabulário era mais complicado comparando o que eu estava acostumada a ler. Mas mesmo assim acabei até gostando bastante do conto, entretanto eu não conseguia me ver lendo algo mais longo que um conto, pois os livros de Machado são tipos que eu raramente leio. Prefiro às vezes um romance bem leve a algo mais complexo. Mas o principal motivo do porquê eu não me via lendo um livro dele era o fato de que muitos falavam que era super complicado, que tinha muitas referências, que era chato, maçante demais, o que me deixou meio amedrontada e receosa de ler, pois eu acreditava que não iria entender absolutamente nada do livro, o que fez com que eu adiasse a leitura o máximo possível. Porém, há um tempo atrás, acabei comprando o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque primeiro, estava barato, e segundo, porque após a leitura dos contos da aula de leitura, uma grande curiosidade surgiu dentro de mim, pois tinha gostado bastante dos contos e fiquei curiosa para saber como que seria ler um livro dele, se era realmente tudo aquilo que as pessoas falavam, se seria difícil, seria chato, se eu iria entender ou não. Vou confessar que enrolei bastante para ler, mas no final li consideravelmente rápido. Não foi a leitura mais fácil do mundo, tive dificuldade sim em algumas partes, principalmente envolvendo o vocabulário, mas era algo que eu já esperava devido ao fato de eu já ter lido os contos anteriormente. No começo da leitura, achei tudo bem chato, na verdade, eu não tava gostando tanto assim, tava meio monótono. Ele não estava me prendendo.
porém a ironia de Machado sempre me fazia rir. Em algum momento, eu sempre ria. Então eu comecei a me interessar mais pela história quando o Brás Cubas conta sobre a viagem de barco feita do Rio a Coimbra, pois fiquei bem emocionada com a história do marinheiro e a morte da sua mulher durante a viagem. Viagem essa que foi feita após toda aquela história de amor com a Marcela. Amor nada, né? Mas tudo bem. Porque a mulher só usava ele trouxão dava tudo pra ela, sem pensar duas vezes, né? E daí pra frente a leitura fluiu melhor. Depois que eu terminei o livro, eu fiquei surpresa, pois não acreditava nem 1 milhão de anos que eu acharia tão interessante assim. Eu imaginava que iria gostar, sim, mas não tanto. Não achei que seria algo super marcante, mas acabou que foi sim. Foi um livro que me fez refletir bastante, principalmente nas partes mais filosóficas da história, onde ele dava uma viajada legal, que eu particularmente gosto bastante, pois são partes que cada um pode interpretar de um jeito diferente, tirando seus próprios ensinamentos de cada trecho. Sendo essa outra particularidade da escrita de Machado que me cativou bastante, pois sei que daqui a uns anos, se eu reler esse livro, eu sei que terei outros ensinamentos e pensamentos totalmente diferentes do que tive agora. Então, posso concluir essa experiência que a gente não deve estudar o que os outros falam. Pois se eu não fosse pela minha curiosidade de ler algo de Machado, somente somando com o impulso que tive pelo fato do tema do seminário desse semestre ser justamente esse, eu sinceramente não teria lido esse livro, por causa justamente que as pessoas falam sobre Machado, ser difícil e chato, e teria perdido uma história incrível. Foi um dos melhores livros que eu já li, não só pela escrita ser impecável, mas também pelo desenvolvimento da história, e como que ele te faz pensar em umas coisas que você precisa parar pra absorver, porque senão a sua cabeça vai explodir, real. Então, sim, valeu muito a pena passar uma leve dificuldade na parte de vocabulário, porque é sim tudo isso que as pessoas falam. É algo maravilhoso, um marco na literatura brasileira, sim. E a partir de agora eu vou recomendar para todos lerem pelo menos. Acho que como a maioria das pessoas, eu fui imposta a uma leitura obrigatória de Machado de Assis no fundamental, durante o fundamental, e não me interessei, não foi do meu gosto. Afinal das contas, eu nunca fui de ler, até hoje eu tenho um certo bloqueio com isso. Mas foi agora, depois desse seminário, que eu percebi que tinha vários livros do Machado de Assis na minha casa e eu acabei me interessando. Eu fiquei chocada comigo mesma quando eu me peguei dando risada lendo Machado de Assis. Tipo, onde? Sério, nunca me imaginei. Na minha cabeça isso seria impossível, mas realmente, Machado de Assis é tudo e mais um pouco do que as pessoas falam, realmente. É assim, é genial, é incrível. É muito debochado, é muito engraçado. E assim, eu acho que Machado de Assis, além de ser um baita de um contributo para a literatura brasileira, ele também acabou contribuindo numa questão cívica, sabe? Tipo, as obras dele, além de serem muito profundas, com várias análises psicológicas, você precisa ter um senso crítico muito apurado. E se você não tem, você vai desenvolver conforme a leitura. Então, eu acho que isso é muito importante. Além de que as citações dele de Shakespeare nas obras dele me fizeram criar um grande interesse sobre ele. Então, com certeza, eu vou pesquisar mais, vou tentar ler algo dele. Então, é isso. Eu espero que todo mundo tenha de alguma forma despertado um interesse maior sobre Machado e sobre as obras dele. São definitivamente incríveis, são, assim, um divisor de águas da literatura brasileira, sem dúvidas. E é isso, a gente gostou muito de fazer esse seminário, foi muito interessante, isso despertou muito interesse na gente, espero que tenha despertado em vocês também.